as Escrituras, meus irmãos, como eu disse semana passada, não consegui sair, irmãos, do comecinho do capítulo 7, não consegui, porque me deparei com dois temas só nesse versículo, irmão, e aqui nós temos muita coisa boa para achar. No versículo 2, irmãos, o discurso de Estevão, ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi, ou seja, prestai atenção, o Deus da glória. E aí a semana passada nós falamos sobre a glória, e nós falamos, irmãos, o que é a glória de Deus, a fama, o poder, a manifestação, a essência de Deus. Mas olha só, irmãos, o Deus da glória apareceu a Abraão. Então aqui, irmãos, desde a semana passada, Deus inclinou meu coração a falar sobre Abraão. Mas nós, irmãos, não vamos falar, obviamente, todos os detalhes da vida de Abraão, porque ele tem muita coisa aqui. E se Deus, irmão, nos permitir, se Jesus não voltar até lá, e se o Senhor Jesus quiser vir aqui à frente desse rebanho, ou pelo menos mais uns 10 anos, né? Ou por uns 5 anos, que seja, ou pelo tempo que Deus nos der, depois de terminarmos Atos dos Apóstolos, vamos entrar em Hebreus. Depois de Hebreus nós vamos para Mateus e os Evangelhos, e Gênesis por diante. Aí a gente fala um pouquinho mais sobre Abraão, se Deus assim nos permitir. Então hoje, irmãos, nós vamos falar só um pouquinho a respeito de Abraão, porque, irmãos, quando eu me deparei aqui com esse versículo, nós vimos o quanto tem de riqueza em rápida meditação. Os irmãos sabem, irmãos, como é chamado Abraão na Bíblia? Além de Abrão, que é o primeiro nome, e depois foi transformado em Abraão, ele tem 2 apelidos. Quais são os apelidos de Abraão, meus irmãos? Os irmãos se lembram? Nós estamos num culto de doutrina, culto de ensinamento. Pai da fé. Primeiro, Pai da fé. Muito bem. Isso está, irmãos, em Romanos, capítulo 4 e versículo 12. Romanos 4 e 12. Acompanhe aí, por favor. Fala que Abraão é o pai de todos os que andam pela fé. Por favor, um irmão ou irmã, leia bem alto para nós podermos meditar. Glória a Deus. Romanos 4 e 12. Que fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera a incircuncisão. Amém? Então, Abraão é chamado de pai da fé. Ou seja, irmãos, uma certa vez, alguém estava, irmãos, se vangloriando por ser judeu, estava se vangloriando por ser da descendência física de Abraão. E Jesus falou para aquelas pessoas: olha, não presumais em vossos corações, dizendo, somos filhos de Abraão. Jesus falou assim, porque para Deus transformar essas pedras em filhos de Abraão também é fácil. Glória ao nome do Senhor. Logo, se você anda por fé, você também, irmão e irmã, é um filho de Abraão, ou seja, você também é descendência espiritual de Abraão. Glória ao nome do Senhor. Mas tem um outro apelido. Qual que é o outro apelido de Abraão, irmão? Como? Pai de multidões é o nome que ele mudou, né? Ele era um pai alto, Abrão, e depois mudou para pai de grande multidão. Então é o nome mesmo, Abrão e Abraão. Mas ele tem mais um apelido. O primeiro nós já descobrimos que é pai da fé. O segundo, irmão, amigo de Deus. Muito bem. O segundo apelido de Abraão, amigo de Deus. Isso está lá em Isaías capítulo 41 e versículo 8. Por favor, abra lá, irmãos, a sua Bíblia e depois anote, para você nunca mais se esquecer do pai da fé e do amigo de Deus, Abraão. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo. Abraão, meu amigo. Então, Abraão, irmãos,
é amigo de Deus. Glória ao Senhor. Muito bem. Este moço, irmãos, ele recebe um chamado muito claro e muito específico quando ele ainda habitava em Ur dos Caldeus. E Estevão ainda fala, irmãos, de uma maneira mais precisa ainda. Ele chama aquela região de Mesopotâmia, ou a Terra Média, a Terra do Meio, Mesopotâmia. Muito bem, ele recebe um chamado de Deus. O chamado de Deus para Abraão é: sai-te da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, quando eu estava meditando nisso, Deus falou ao meu coração, dizendo assim: olha, lembre para a igreja que eu sou o Deus que ainda fala. Glória ao nome de Jesus. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Se os teus ouvidos estiverem apurados, Deus ainda fala com o ser humano. Glória ao nome de Jesus. Faz muito tempo, irmãos, pode fazer muito tempo que você não ouve a voz de Deus, mas Deus está falando todo dia, e Ele trouxe nessa noite aqui para falar de alguma maneira ao seu coração. Pode não ser até o que você queria ouvir, mas que Deus vai falar o que você precisa, isso Ele vai, porque Deus ainda fala. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Eu imagino, irmãos, que Deus falou audivelmente ao ouvido de Abraão. Glória a Deus. E este homem, irmãos, ele é um homem, se torna um homem muito, mas muito honrado. Abraão, irmãos, ele é considerado um grande homem, um vulto para 3 grandes religiões: para o judaísmo, para o cristianismo e até para o islamismo. Abraão é considerado um grande patriarca. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Se você quiser ser grande na presença de Deus, para que o nome dele seja glorificado, eu te aconselho: ouça a voz de Deus, porque quando você ouve a voz de Deus, você cresce na presença dele. Quando você ouve a voz de Deus, você sai da estagnação e Deus faz algo glorioso na sua vida. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Por favor, leia, irmãos, Gênesis capítulo 11, versículos 27 e 28. Glória a Deus. Gênesis capítulo 11, versículo 27 e 28. Ainda não é Abraão, é Abrão, pai alto, ou pai das alturas, como o pastor João Vaz falou. E estas são a geração de Terá. Terá gerou a Abrão e e a Arã. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Amém. Então ele sai de Ur dos Caldeus, irmãos. Eu não me ative a pesquisar, mas estamos aqui, o pastor Marcos pode me ajudar. Se eu não me engano, é a região que hoje seria mais ou menos o Kuwait, por ali. É possível que seja aquela região ali, certo? Ele sai dali debaixo da poderosa promessa e da ordenança de Deus. Glória a Deus. Quer ter sucesso na sua vida, irmão? Quer ter sucesso nos seus empreendimentos? E eu não estou falando só, irmãos, e não estou falando só da parte material, não. É a sua vida toda. Irmãos, tem que estar na direção de Deus. Não despreze a direção de Deus. Ele sai de Ur dos Caldeus. E nós começamos a aprender, irmãos. Eu falei, eu preciso resumir aqui o que nós aprendemos com a vida de Abraão. E se Deus nos der graça, eu vou falar, irmãos, alguns pontos. Tem 5 aqui. 5 lições, 5 grandes lições da vida de Abraão. Primeiro, ouvir e obedecer são a mesma coisa para Deus. Uma coisa, irmãos, é você escutar. Quando você só escuta, né? Quando você só escuta, quando o seu ouvido físico percebe, é uma coisa. Mas quando o seu ouvido espiritual percebe, é outra coisa. Por isso, irmãos, a palavra de Deus, ela associa ouvir a obedecer. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, o apóstolo São Tiago diz assim: se você ouve a palavra de Deus e não pratica,
é semelhante ao homem que olha no espelho e vira o rosto para lá e já não lembra mais como é a sua própria feição, e ele vai ter que olhar de novo. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Tem muitas pessoas que estão diariamente na igreja, mas ele não sabe quem ele é. Sabe por quê? Porque ele ouve e não pratica. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para você ouvir e começar a praticar, e aí você vai saber quem você é, e sabendo quem você é, Deus vai te usar ainda mais na presença dele. Glória ao nome do Senhor. Tem que obedecer. Ouve, por favor, irmãos, a leitura de Isaías 30 e 21, por favor. Ouvir e obedecer, irmãos, são fundamentais. Por favor, olha lá, Isaías 30 e versículo 21. Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: este é o caminho, andem nele. Obrigado. Por favor, um outro irmão leia, ou irmã leia na versão Almeida Revista e Corrigida, ARC, por favor. Essa versão que o Ezequiel deu, uma versão mais prática. Eu gosto de ler a versão mais clássica, por favor. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, anda nele, sem vos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Isso. Irmãos, este é o caminho, e ouvirás a voz que estará por detrás de ti. Este é o caminho, andai por ele, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Glória ao nome do Senhor. Por quê, irmãos? Tem dois tipos de desvio na igreja: o desvio para a direita e o desvio para a esquerda. Sabiam disso? O desviado para a esquerda é a pessoa, irmão, que está no pecado. O pecado fez ela se desviar. Mas tem o desviado para a direita. O desviado para a direita, irmão, ele continua dentro da igreja, mas só ele está certo. Não aceita correção. Não aceita, irmão, uma orientação. A voz de Deus está na sua retaguarda, conforme o versículo está dizendo. Ouvirás uma voz por detrás de ti, retaguarda, ou seja, Deus está te dando a orientação. Mas a pessoa não quer, irmão, ela só quer para a direita, só ela está certa, só ele está certo. Glória a Deus. Pensa que nós, irmãos pastores, nós não somos tentados a ser assim também. Só eu estou certo, eu sou o pastor da igreja. Ah, coitado. Ah, coitado. Se ele não tiver a graça e a misericórdia de Deus, e não tiver alguém que interceda por ele, ai. Mas é o desviado para a direita, não aceita a correção, certo? Bate o pé, é assim, acabou, aqui quem manda sou eu, e o desviado para a esquerda. Mas quando a gente ouve a palavra de Deus, irmãos, a gente anda numa linha reta. Glória ao nome do Senhor. Sabe por quê, irmão? Muitas pessoas demoram para chegar no lugar que Deus quer, porque, irmãos, o caminho mais curto entre dois pontos, diz a geometria, é uma linha reta, sem se desviar para a direita, sem se desviar para a esquerda. Sabe por que você tem se cansado? É porque você não está dando ouvido à voz de Deus. Mas nessa noite tenha calma. Deus está dizendo: eu vou continuar falando, fica no meio, não saia da minha vontade, e a bênção vai chegar. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Aprenda a ouvir e obedecer. Romanos 10 e 17, irmão, está muito ligado a isso. Olha lá, Romanos 10 e 17. Glória a Deus. Romanos 10 e 17, e já vai deixando no jeito aí, Apocalipse 1 e 3. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém. Olha aí, deu um bolo de baiano aqui, né? De sorte que ouvir vem pela palavra. Aleluia. De sorte que a fé vem por ouvir, e o ouvir pela palavra. Presta atenção nesse texto aqui, irmão, atenção, presta atenção. De sorte que a fé
vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Não é o ouvir a palavra, é o ouvir pela palavra. Pastor, traduz aí que o senhor complicou uma coisa que parecia que não era para complicar, mas eu preciso complicar para depois explicar. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Como assim? Porque o ouvir aqui, irmãos, é obedecer. Glória a Deus. Ó, vou traduzir então melhor, vou mastigar para você a papinha para você entender. De sorte que a fé vem pelo ouvir, ou seja, obedecer, e obedecer pela palavra. O que isso quer dizer, pastor? Irmão, se você não obedecer a Deus pela sua palavra, não vai na conversa de mais ninguém não, não vai na onda de ninguém não. Eu estava ouvindo aqui o pastor Adeís orando, e ele falando: Senhor, olha quanto oba que tem por aí, ajuda que a nossa igreja continue tendo ensinamento. E graças a Deus, irmão, nossos obreiros aqui, ó, conforme Cantares de Salomão, lá em Cantares de Salomão fala que a noiva, ela tem dentes brancos, ela tem dentes limpos. Glória ao nome do Senhor. Os dentes da noiva, que é a igreja de Cristo, ela tem dentes brancos, dentes polidos, dentes limpos. Glória ao nome do Senhor. E eu descobri, irmãos, que a dentadura, ou melhor, os dentes da noiva são o ministério. Glória a Deus. E o ministério, irmão, sabe o que ele faz para a noiva crescer? Ele mastiga e engole, e o corpo da noiva vai ficando forte, robusto e saudável. O que é que o ministério mastiga para deixar o corpo da noiva saudável? É a palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor. Quer, irmão, ser saudável? Ouça a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor. Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra e obedeça. Irmãos, pensa que foi fácil para Abraão? Não foi fácil não. Abraão, ele era um chefe, um grande chefe de família. Ele saiu com sua esposa, ele saiu com seu pai, ele saiu com seu sobrinho, ele saiu com bastante agregado e bastante gado. Não era um piquenique, irmão, era uma ruptura com a cultura em que Abraão estava inserido. Isso fala, irmãos, da nossa ruptura com o mundo. Glória ao nome do Senhor. Quando nós saímos, irmãos, do mundo em que nós estávamos vivendo, as pessoas, irmãos, elas se assustavam. Quando nós deixamos, irmãos, a nossa vã maneira de viver, a gente causou um efeito tremendo lá no mundo. Glória a Deus. Quando eu me converti, irmãos, nasci no berço evangélico, mas tive um encontro com Cristo. Tinha um pedreiro que morava lá, no bairro onde eu morava, e o apelido dele era João Lão, que ele era bem grande. O João Lão, ele ficava muito bravo comigo, porque eu era muito peralto, vivia jogando bola, fazendo aquelas, né? E ele era, irmão, uma pessoa tão rude. Quem gosta de caçarola de padaria? Quem gosta? A Bíblia, né? Com certeza, irmã Janete. Esse vizinho, ele pegava uma caçarola de padaria e colocava no pão francês para comer. Era um monstro aquele homem, né? Colocava a caçarola dele. Um dia que ele me viu, irmãos, indo para a igreja com um paletó e gravata, ele parou no meio da rua assim e ficou assim, como se não crendo. Glória a Deus, glória a Deus. É muito simples isso. Com você pode ter certeza, irmão, que aconteceu até maior, até milagre maior. As pessoas ficaram ainda mais admiradas com o que Deus fez na sua vida. É possível, irmão, que quando Deus te chamou, você estivesse no mundo da bebedeira, no mundo, irmãos, das coisas ruins, mas quando você rompeu, causou um grande efeito nas pessoas que estavam ao redor. Sabe o que o apóstolo Pedro lhe fala? O apóstolo Pedro lhe fala dizendo assim: e acham estranho
não correr com eles no mesmo desenfreamento de dissoluções. Glória a Deus. Eles não sabem que o pecado já chega para você. Glória a Deus. Não precisa mais pecar. A sua vida não é mais de pecador. A sua vida é de redimido. Glória ao nome de Jesus. Oh, glória. Isso é uma ruptura. Então Abraão sai pela fé. E Deus falou para ele: sai para uma terra que eu te mostrarei. Você não sabe onde é, não. Glória a Deus. Irmão, irmã, confere aí no seu coração. Você chegou, irmãos, até aqui. Não foi você que planejou. Glória a Deus. Sabe por que hoje você está aqui e pode cantar o hino da vitória? É porque Deus traçou o plano para a sua vida. Ai de ti, se você não tivesse, irmão, andado na direção de Deus. Mas você está aqui nessa noite. Dê glória a Deus por isso, porque Deus te guiou e pela fé você obedeceu a voz dele. Glória ao nome do Senhor. Não era nem para estar aqui. Tem uma irmã aqui, ela não está aqui no culto. Vou falar assim já para os irmãos não pensarem que é você. Tem uma irmã que congrega aqui, e logo que eu cheguei aqui, ela falou assim: pastor, essa irmã ela mora numa casa muito bonita. Essa irmã ela mora numa casa muito chique. E ela falou assim: pastor, antes de ser crente, eu morava no lixo. Pastor, antes de ser crente, eu fedia. Essa irmã falou para mim. Aleluia, glória a Deus. Pastor, eu morava no lixo, eu fedia lixo, eu fedia carniça. Glória a Deus. Mas o que a Bíblia diz, irmão, no Salmo 113? Que Deus pega, irmão, o homem que está no monturo, no lixo, e tira de lá e coloca aqui e o faz assentar entre os príncipes do seu povo. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Isso é uma ruptura muito grande. Isso é uma ruptura muito grande. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então vamos lá, mas tem que obedecer, tá? Apocalipse 1 e 3. Deixa eu voltar aqui para o tema. Apocalipse 1 e 3. Aleluia. Glória a Deus. Bem-aventurado aqueles que lêem e os que ouvem e a palavra desta profecia, e guarda as coisas que nela estão escritas. Glória a Deus. Porque o tempo está próximo. Glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu ver aqui, tem bem-aventurado nessa noite aqui, irmão? Tem bem-aventurado? Tem bem-aventurado? Tem bem-aventurado? Levanta a sua mão e glorifique ao nome daquele que te tornou bem-aventurado, bem-aventurada, porque você ouve e guarda a palavra do Senhor, porque o tempo está próximo. Glória ao nome de Jesus. Os irmãos têm, não sei se os irmãos têm acompanhado as notícias. Até eu fiquei, irmão, com uma pulga atrás da orelha, como diz no linguajar. Israel assinou um tratado de paz. Eu ouvi 7 anos e depois 10 anos. E eu fiquei assim: Jesus, 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 glória a Deus. Jesus está às portas, irmão. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, mas como o senhor sabe? A Bíblia diz: entendei a parábola da figueira. A figueira é Israel. Quando já os seus ramos se tornam tenros, sabei que está próximo o verão. Não passará esta geração sem que estas coisas aconteçam. Glória ao nome de Jesus. O tempo está próximo. Glória a Deus. Seja obediente à palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor. Vamos lá. Mas outro ponto importante, irmão, das lições da vida de Abraão: a saída de Abraão da sua terra fala da nossa jornada aqui na terra, fala da nossa peregrinação. O escritor aos Hebreus, ele chama a nossa carreira aqui, ele dá um conselho para nós: corramos com paciência. Como é que corre com paciência, irmão? Ou corre ou é com paciência. As duas coisas não dá, mas dá. Na Bíblia dá. Na Bíblia dá. Correr com paciência é percorrer, irmão, dia
após dia. Isso é peregrinação, glória a Deus. Israel peregrinou no deserto de tenda em tenda, de del em del. Parava, armava acampamento, depois levantava acampamento e ia embora. Por quê? Não temos aqui cidade permanente, mas a nossa cidade está no céu, de onde aguardamos a volta do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, irmão, tem que ser uma peregrinação, correr com paciência. Hebreus 11:13. Hebreus 11:13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Tenho humildade, sou peregrino na terra e longe estou do meu lado. Vocês não podem de cantar esse hino, porque fala que é hino de velório. É isso, irmão? A pessoa pensa que é hino de velório, só canta esse hino e não dá nem para cantar na igreja, porque se cantar na igreja, todo mundo pensa que vai morrer alguém, né? Irmão, o misticismo, os crentes têm que ter uns negócios aí que precisa ser libertado, né? Às vezes não vai cantar o poderoso amigo é Cristo, ou ser valente, morre. Não tem isso, não. Mas lá no velório só canta, sou peregrino na terra. E o autor nem estava pensando nisso, ele estava pensando na Bíblia. Estava vendo na Bíblia, no versículo que o Matheus falou, reconhecendo que é peregrino na terra. Glória a Deus, nós somos peregrinos aqui. No outro hino da harpa diz: peregrinos somos aqui, até o labor findar. Olha que lindo, também está referindo à Bíblia. Peregrino, irmão, significa que o que é daqui. Você não é daqui, não, você é de lá. Você é de lá, você é de lá, você é de lá. Glória ao nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Reconhecendo que era peregrino na terra. Oh glória, aleluia. Gênesis 11:31. Leia lá, por favor. Gênesis 11:31. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Jesus. Vai acompanhando aí, Gênesis 11:31. A hora já está indo embora, irmão. Tomou Terá Abrão, seu filho, e Abó, filho de Arão, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. Saiu com ele de dos caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos, morreu em Arã. Obrigado, irmão. Olha aí, irmão, presta atenção. Tem muitas pessoas que criticam Abraão e falam assim: era para ter ido direto para Canaã. Você já ouviu? Já ouviram alguém criticar? Já ouviram? Pessoas criticaram falando: Abraão teve problemas porque ele era para ter, o destino era Canaã e ele subiu. Ó, só para os irmãos entenderem: aqui está Ur dos Caldeus, aqui está Canaã. Abraão subiu, ele fez um triângulo, ele foi para Arã. Glória a Deus. Mas eu não critico Abraão, não. Eu vejo aqui uma lição para nós. Tenha paciência. Tenha paciência. Você vai chegar onde que Deus quer que você chegue. Tenha paciência. Não faça atalho, não. Ó, se joga na presença do Senhor e deixa Ele dominar 100% da sua vida. Glória ao nome do Senhor. Ele foi para Arã e é para sair do meio da terra e parentela, mas ele foi deixando a terra e a sua parentela aos poucos. O pai dele morreu em Arã e depois ele começou a descer para Canaã. Sabe por quê, irmão? A nossa jornada é uma jornada de fé, não é uma jornada explosiva. A nossa jornada não é uma corrida de 100 metros rasos. A nossa jornada é uma maratona, dia após dia. Cada dia tome a sua cruz, basta cada dia o seu mal. Glória ao nome do Senhor, porque a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Glória ao nome de Jesus. É devagar, glória a Deus. Foi para Arã, depois, irmão, lá, aí ele começou a descer, depois que o pai dele morreu. Glória a Deus. Glória a Deus.
Não te apresses a sair da presença de Deus. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 5: não te apresses em sair da presença do rei. Glória a Deus. Não te apresses a sair da presença do rei. Glória a Deus. Olha o que Deus está falando: não te apresses a sair da presença do rei. Aproveita que você está na presença do rei e desfrute da presença do rei. Glória ao nome do Senhor, porque o rei tem bênçãos para te dar. Glória ao nome de Jesus. E porque aí a gente precisa vir uma pessoa lá do mundo nos ensinar. Pastor, explica aí. Quem conhece o técnico de voleibol chamado Bernardinho? Quem conhece? Quem já ouviu falar desse camarada? Ele falou uma das frases mais incríveis. Só que a Bíblia já tinha falado essa frase há muito tempo. Sabe qual é a frase que deixou o Bernardinho mais conhecido? Ele é um grande homem de muito sucesso naquilo que ele faz. Ele é um ícone. Ele falou assim: é melhor a jornada do que o destino. Está entendendo? Aleluia. Mas não quero, eu quero chegar logo. Calma. Eu quero a vitória logo. Calma. Deus está te ensinando hoje. Calma. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele está querendo dizer: o destino é bom, mas na jornada também tem bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Você vai chegar lá, mas enquanto não chega, não saia da presença do rei, porque o rei tem bênção para você. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tenha calma. Filipenses 2:12 vai ilustrar melhor para nós. Filipenses 2:12, ou melhor, antes Gênesis 12, 4 e 5, e depois Filipenses 2:12, por favor. Glória a Deus. E nós já vamos terminar com essa questão descendo. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Abraão era da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, mas as almas que lhes nasceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e ali chegaram. Amém. Olha, eu vou traduzir o que Deus está falando para você. Tenha calma, que daqueles que Deus preparou para estar ao seu lado, não vai se perder ninguém. Glória ao nome do Senhor. A bênção é completa na sua vida. Glória ao nome de Jesus. Abraão podia sair desembestado, vou descer de Harã para Canaã, correndo, mas ele era um homem que tinha responsabilidades. Glória ao nome do Senhor. Quem tem responsabilidade, quem tem compromisso com Deus, não sai fazendo as coisas à toa, pela direita, não. Ele vai no passo do gado e da criança, e ninguém se perde. Glória ao nome do Senhor. Está entendendo o que Deus está dizendo para você nessa noite? Só quem está entendendo, glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. É peregrinação, não é viagem de avião. Ei, viagem de avião, oh meu Deus do céu, eu viajei de avião esse ano aqui, fiz 2 viagens de avião. Falei, meu Deus, mas que coisa louca, né, desse povo. Fazer um trem desse aqui, treino, né, avião, fazer um avião, irmão, que engenharia aquela, irmão, para você ficar lá a 1000 quilômetros por hora. Eu cutucava quando eu fui para a Paris, eu falava assim para ele: olha a velocidade, olha aí, 1000 quilômetros por hora, 10 mil metros de altura, em cima das nuvens, para você ir daqui para Natal. Passou rápido, 3 horas. Isso não é peregrinação. 3 horas. Eu tive que visitar um cliente no Rio de Janeiro. E, irmão, não deu nem para esquentar a poltrona. 50 minutos estava lá no Rio de Janeiro. Para voltar, então, puxa vida, é como se eu estivesse de bicicleta para Cardeal, rapidinho. Isso não é peregrinação. Peregrinação, irmão, é dia após dia, é saboreando a paisagem. Olha aí Deus falando com você. Será que não tem bênção
bênção para contar dia após dia, conforme Deus está cuidando da sua vida, glória ao nome de Jesus. Será, irmão, que é só o final que interessa? Não, não, não. Deus está dizendo: eu estou contigo hoje, eu estou contigo amanhã, eu estou contigo depois de amanhã, eu estou contigo mês que vem, eu estou contigo ano que vem, eu estou contigo até que eu venha, e depois estarei contigo pela eternidade. Glória ao nome de Jesus. Desfrute do caminho, desfrute da bênção que Deus tem para a sua vida. Tem pessoas que pensam assim: não. E vão pessoas com 40 anos, você vai aconselhar a pessoa fala: não, eu não quero morrer. Por quê? Minha vida acabou. Poxa, você vai morrer amanhã, Não sei. Então, irmão, você pensa que vai viver quantos anos? Eu acho que eu vou viver mais uns 15. Irmão, aproveita esses 15 anos que Deus vai te dar, mas Deus vai te dar muito mais. Glória ao nome do Senhor. Abraão saiu de Harã com quantos anos, irmãos? Quem percebeu aí? Com quantos anos? 75. E teve Isaac com quantos, pastor? Isaac teve com quantos? Com 100 anos, irmão. Aleluia. Está entendendo, irmão? Ele começou a descer de Harã para Canaã em direção à bênção com 75 anos. E você, menino, menina, irmão, querendo parar. Ei, Deus está dizendo: não para não. Vai continuar em nome de Jesus. Vai desfrutar da jornada em nome de Jesus. Tem bênção para a sua vida até chegar lá. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Nossas crianças cantem, os avisos já foram dados. Irmão, vou